Imagine você, vivendo tranquilamente na antiga Suméria. Chega lá uns cabas do mal, mata teus pais, transforma eles em monstro e você fica muito bravo. Daí casualmente você atinge 100% de exposição paranormal e acaba sabendo de tudo. E depois cria um mega plano para evitar que as pessoas morram pelas mãos do paranormal, matando pessoas em nome do paranormal. Pois é, um plano de gênio. Mas acho que a pior parte talvez não seja nem bem essa. A calamidade é possivelmente um plano que sustenta a ambiguidade de parecer muito sentido e ao mesmo tempo parecer idiota. E outra que poucos sabem o que exatamente é esse plano. Surgiram tantas, mas tantas interpretações em relação ao que já foi dito que ficou confuso demais. Enfim, hoje eu vou dar minha opinião do porquê Kian é o vilão mais ridículo de todos. E aí rapaziada, aqui é o Edu Focas, o seu youtuber menos favorito. E eu trago aqui mais um vídeo de ordem pra vocês. O último vídeo que foi tipo, basicamente o vídeo que eu mais trabalhei na vida e ele deu muito certo, foi de ordem. Pegou tipo assim umas 100 views, né, pegou mais que 100 views ali. E eu gostei bastante do resultado que deu, tá ligado? Não esperava essa repercussão. Eu não sei se isso aqui vai dar bom, mas eu acredito que tem bastante coisa interessante pra falar e mostrar aqui. Enfim, vai ser possivelmente o vídeo mais longo que a gente tem até agora, porque o roteiro tá bem grande. Mas não vou me estender muito. Bom vídeo. Numa vila lá na antiga Suméria, há mais de 4.000 anos e cerca de 2.000 anos antes de Cristo, lá existia um grupo de plebes com Prime. Eles se chamavam Scriptas. Eles marcavam todos os seus atos de crueldade através de tatuagens, porque eles acreditavam que isso os tornava mais fortes, os fortalecia. Indiretamente, eles ficavam mais fortes por conta do paranormal. Então, esse grupo atacou um vilarejo pacato, onde vivia um menino Kushin. Então, Galsal, o líder desse grupo, escravizou os pais desse garoto, os torturando e os dilacerando até ficarem completamente reconhecíveis. Então, o garoto sentiu tanto medo que enfraqueceu a membrana, fazendo assim com que seus pais se tornassem criaturas que ajudaram esses Scriptas a poder fazer mais atos de crueldade. Após perceberem isso, os Scriptas passaram a levar Kushin como uma fonte, uma espécie de tomada para poder enfraquecer a membrana e ajudar nos atos tenebrosos. E o garoto atribuiu um ódio insano por aqueles terroristas e pelo paranormal como um todo. Então, ele disse que ia conseguir dar um jeito de destruir o paranormal e todos que já se beneficiaram por meio dele, para evitar que as outras pessoas passem por aquilo que ele passou. E, depois de tanto tempo presenciando os atos dos Scriptas, ele foi o primeiro humano a atingir 100% de exposição paranormal. Assim, ele conseguiu saber de tudo, se conectando diretamente com o paranormal e criando o primeiro ritual de todos, o ritual de transcender. E depois, ele se batizou como Kian, fazendo uma referência aos deuses An e Ki, que vieram para juntar e depois se separar, assim formando Kian e depois separando novamente, assim como Kian quer fazer em relação ao outro lado e à própria realidade. Tá bom, mas afinal, o que essa história que é quase um Ctrl+C e Ctrl+V da página do Kian na wiki de ordem tem a ver com o ponto do Kian ser um otário? Você me pergunta. Ok, vamos lá. O mais importante é tanto entender as motivações do Kian quanto o seu objetivo final. Eu não vou ficar contando toda a história do Kian, porque muito provavelmente você já viu as temporadas principais do Ordem, se você tá aqui, né? E se você não viu, basicamente o que você precisa saber é o que eu contei agora há pouco. Mas espera que eu ainda vou falar um pouco mais sobre todos os passos do plano dele de destruir o paranormal. Vale lembrar que nem tudo sobre o que o Kian planeja se sabe até o momento. E é quase 100% de certeza que a gente vai ter mais respostas na próxima temporada de Ordem Paranormal. Bem, até onde se sabe, o essencial do plano do Kian é conseguir todas as relíquias da calamidade, para juntar o outro lado e a realidade, para depois conseguir separar. O que exatamente Tenebres influencia em qualquer parte desse plano? Provavelmente nem o Cybert sabe. Mas enfim, o que se entende é que Kian, com seu grupo de marcados, iria coletar todas as relíquias e as destruir, assim realizando a calamidade e fazendo um desanexo definitivo,
Vou explicar o que seria esse desanexo melhor mais tarde. Kian, ao saber de tudo, também soube que para poder extrair o potencial máximo do paranormal, ele teria que ter uma marca. Uma marca no universo de Ordem sempre representa um ser que meio que se desprende das correntes da realidade. Ou seja, ele não é mais um acorrentado, ou pelo menos nunca foi. Onde uma entidade de medo escolhe esse indivíduo e ele ganha uma marca, podendo tomar escolhas de uma maneira mais livre e não estar presos a destinos, a questões, que no caso seria o controle do mestre. Então, todo player sempre acaba por ser marcado. Então, eles nunca têm um roteiro, sabe? Então, eles nunca têm que fazer algo, sabe? Tem que fazer algo. Nunca é necessário. E isso é meio que a justificativa narrativa para os players simplesmente terem mais liberdade que os NPCs. Mas afinal de contas, como alguém acorrentado poderia conseguir uma marca? Isso deve estar confuso para vocês. Como eu posso ser um marcado sendo um acorrentado? Qual é minha marca? Talvez a resposta para isso esteja no futuro. A resposta disso é por meio da Ordem da Desconjuração e da Passagem. A primeira coisa que você deve saber sobre a Desconjuração é que a Desconjuração não é um grupo, ela é uma ordem de acontecimentos. Coisas que vão acontecer, há quem queira ou não. E o processo que vai dar uma marca pro Kian é conhecido como a Passagem. Esse plano é relativamente extenso, não é à toa que a Desconjuração tem 20 episódios. Mas em resumo, para você realizar esse ritual de passagem, é necessário um Tirigan, também conhecido como o Último Scripta. Aquele que vai ser responsável por encontrar um receptáculo apropriado por Kian, isso sendo de sua vontade ou não. Também auxiliando na feitoria da passagem, querendo ou não, e fazendo parte dessa ordem de acontecimentos. Os Tirigans que mais dá pra se lembrar é o Dante, que claramente não auxiliou de maneira consciente, mas querendo ou não fez um ritual lá que auxiliou na passagem e tornou o Luciano um receptáculo digno, digamos assim, pra uma coisa que a gente vai falar mais tarde. E o Anthony e Álvaro, enfim, eles são basicamente a mesma pessoa, e sendo sincero, eu não entendi se são pessoas diferentes, são alter egos. Cara, faz muito tempo que eu vi Desconjuração, me dá um tempo, tá bom? Enfim, o Tirigan escolhe ou apropria 2 receptáculos, mesmo que isso seja provavelmente feito por 2 Tirigans diferentes, provavelmente. O conhecido Semblante Desgraçado, um corpo que fica com a mesma aparência do Kushin, e abriga todos os seus rituais e questões paranormais, e também um chamado Receptáculo, que quando ele atingir 50% de exposição paranormal, ele vai libertar a consciência e as memórias do Kian. Assim, a passagem é completa e Kian finalmente se liberta das correntes. Lembrando que o que eu expliquei aqui foi meio que a teoria de como a passagem funciona. Ela também aconteceu no RPG, só que envolve bastante coisa além exatamente do que eu disse aqui. Ok, antes da gente se aprofundar na ideia do que é a calamidade, em como esse plano é péssimo, Kian, na verdade, já tentou realizar a calamidade sem ter uma marca. Algo importantíssimo que eu esqueci de mencionar é que Kian sobreviveu durante 4.000 anos, trocando de corpo para corpo. Ele já teve muitos receptáculos, mas o único marcado de fato foi o Luciano. Então, mais ou menos na metade desses 4.000 anos, em 67 d.C., ele tinha criado um grupo conhecido como a Ordem da Calamidade, ou Ordo Calamitas, enfim. Conhecida como Ordo Calamitas. Quem é esse cara? Qual o Ordo nome dele? Calamitas? Ordo Calamitas? Não. Que porra é essa? Nome. Eu gosto de chamar de Ordem da Calamidade, tá bom? É um nome legal. Com o objetivo de coletar todas as relíquias com o seu grupo de marcados, mesmo ainda não tendo uma marca, pois ele acreditou que seria possível realizar seu grande plano apenas indo atrás das relíquias e fazendo seu plano original. Sem Nutelice, sem cultura woke, apenas a Calamidere. Então Kian assumiu o corpo de Veritus, e muito possivelmente convenceu diversos combatentes e guerreiros da Roma Antiga numa causa nobre de coletar as relíquias para não ter mais problemas com o paranormal. Eles conseguiram a relíquia de energia, que tinha sido a verdadeira causa do grande incêndio de Roma. Depois, Veritus e alguns membros da Ordo Calamitas participaram do Hexatombe, A principal fonte de informação de todas as regras e como eu vim até aqui. Então fala logo. Legal. Existe um manuscrito
de um sobrevivente de milênios atrás. Era um homem que liderava uma organização conhecida como Ordo Calamitas. Ele participou de um hexatombe como um sacrifício e sobreviveu. Quem é esse cara? Qual o Ordo nome dele? Calamitas? Ordo Calamitas? Não. Que porra é O essa? nome dele era Veritus, mas isso não é relevante agora. Com ele sendo um sacrifício, ele conseguiu sair vivo, escreveu um manuscrito mencionado pelo Giovanni. E o seu desejo foi concedido. Ele possuiu o trono, mas ele não quis o portar, afinal ele só queria ter as relíquias até conseguir todas e conseguir finalmente realizar a calamidade. E por fim, numa batalha árdua, eles conseguiram a Máscara do Desespero. E quando tava tudo pra dar certo, deu tudo errado. Deus da Morte, ele queria fazer uma resenha com a Ordem ali, né, sem avisar, de surpresa. Ele começou a perseguir todo mundo, e o Anfitru, sei lá, não sei como é que fala o nome desse cara, hein. Despertou. Tudo que aconteceu no episódio 6 de Calamidade teve seu desenrolar. Mano, esse episódio é muito bom, tá maluco. Eu não sei bem se essa teoria já tem outro nome, mas, assim, com certeza alguém já pensou nela antes de mim, mas meio que não tem muito como eu dar créditos pra alguém específico, porque não sei se alguém já chegou a fomentar ela em algum comentário no Reddit, enfim, qualquer outra rede social, seja na Wiki também, eu não sei, mas sendo sincero, eu acho que é meio que um consensinho, assim, entre uma parte da comunidade. Então eu só vou tentar dar uma explicadinha nela, talvez pincelar com algumas opiniões minhas, mas enfim, é isso. Ela se consiste na ideia de que o Kian vai desanexar o paranormal, mas ele também vai tomar todo mundo que já teve contato com o paranormal de toda a existência no espaço e tempo, ou seja, todos aqueles que já transcenderam, tiveram contato, enfim, ganharam pelo menos 1% de exposição paranormal, que seria, tipo, praticamente qualquer contato com o outro lado, não necessariamente por, tipo, livros, etc, tipo, um contato mais direto, digamos assim, seja essas pessoas tendo morrido ou não, vai meio que tomar todas essas pessoas de todo o espaço-tempo, ou seja, não só o paranormal nunca vai ter existido, como também todas essas pessoas nunca vão ter existido no espaço e tempo. Basicamente, o paranormal, toda porcentagem que você ganha de Nex, assim, ela meio que é uma parte de você sendo levado pelo paranormal. Assim como descrito na narração de 50% de Nex do Kaiser. Temporariamente. Só que dessa vez, alguma coisa tá diferente. Você sentia como esse símbolo estivesse te chamando, como se algo além da membrana estivesse clamando por você. Você atingiu 50% de exposição paranormal. Tem mais do outro lado, dentro de você, do que a realidade. Do Arthur, e também dizendo na descrição dos 99 de Nex, lá no livro de regras, dizendo que apenas uma fagulha de si ainda te separa de alguém na realidade para uma entidade do outro lado. Existe uma parcela da comunidade que acredita que a calamidade vai remover o paranormal da realidade de uma maneira quase como, por exemplo, uma alteração no passado, tá ligado? Nas melhores histórias de viagem no tempo, quando o passado sofre alterações, o futuro também sofre, assim apagando ou modificando toda uma realidade. Em De Volta para o Futuro 1, quando o McFly volta pro futuro, a vida dele, depois do que ele fez no passado, foi completamente modificado. Toda sua realidade, tudo que estava em volta dele meio que foi completamente mudado. Isso seria mais ou menos o que seria feito nessa versão da calamidade de uma parcela da comunidade. O Kian ia trazer uma realidade onde o paranormal nunca existiu e todos viveram felizes para sempre. Tipo, incluindo ele, todo mundo, cara. Todo mundo viveu feliz para sempre porque o paranormal nunca existiu. Então tudo voltou a ser como era, ou como deveria ser. Mas, pra mim, existem várias incongruências nessa versão. Tipo, se de fato esse fosse o plano do Kian, ele pelo menos teria pedido tempo pra explicar pra Ordem, tá ligado? Seria ridículo o cara antagonizar uma organização poderosa porque não quis parar por 5 minutos pra explicar a droga do plano. Se esse realmente fosse o plano, o Kian não teria perdido tempo tentando irritar a Ordem e botar eles como vilão da história. Outra que todo esse papo, até meio que messiânico do Kian, de todos têm que fazer um sacrifício, que ele vai ter que se sacrificar, não faria sentido. O que ia ser vilão por falta de comunicação talvez foi um dos piores plots que alguém poderia escrever, cara. Eu ia perder todo o meu respeito pelo Selbit, na moral. O plano do Kian não foi bem explicado porque ele não quis. A Ordem de fato não deu tanto ouvidos quanto poderia,
Mas querendo ou não, ele subestimou a capacidade intelectual e a força dos agentes o tempo inteiro. Por fim, essa calamidade, onde tudo acaba de boa, simplesmente não faz sentido porque tirou todo o peso de sacrifício que o Kian ficou tentando sustentar durante esses 4.000 anos. Voltando à teoria do desanexo, o paranormal sempre existiu, ou seja, nunca existiu um começo pro outro lado, apenas existiu um momento que na realidade ele se manifestou pela primeira vez, mas o paranormal sempre existiu, meio que entre aspas, comunhão com a realidade. Ou seja, logicamente, aqueles que foram relacionados ao paranormal também nunca vão ter existido, afinal, o paranormal sempre existiu, e essas pessoas elas meio que se relacionaram com ele, e meio que uma parte deles foi levado com o paranormal, com algo eterno, que se deixar de existir, aquela parte daquelas pessoas meio que também apaga, sabe? Eles meio que se amalgamaram a uma parte de si para o que é eterno. Então, tipo, se isso for apagado, se for separado, essas pessoas também, numa hipótese, sabe? Tipo, também seriam apagadas. Assim, digamos, hipótese, o Kian faria com que todos que já tiveram contato com o paranormal, ao invés de terem existido normalmente na realidade, fossem jogados pro outro lado e lá ficassem, com todos os seus legados e histórias sendo completamente apagados. O mundo seria completamente diferente e talvez até pior, até porque muito provavelmente pessoas influentes no passado já tiveram contato com o paranormal, então querendo ou não, tudo ia ser muito diferente. E afinal de contas, o sacrifício que o Kian quer não é a morte de alguns milhões. Mesmo que se já fosse isso, continuar sendo terrível. Ele quer a completa inexistência no tempo de todos que já tiveram contato com o paranormal, para que ele simplesmente não se manifeste. Um sacrifício de legado, de bilhões, do próprio equilíbrio, da existência desses bilhões. E tudo que a não existência deles poderia desequilibrar no nosso mundo. Talvez tal novo mundo do Kian, a humanidade nem tivesse sobrevivido por tanto tempo. Então, enfim, essa teoria não necessariamente foi criada por mim, mas sim em opiniões e visões, né, que eu fui observando da comunidade durante todo o tempo que eu fui de ordem. Eu não sei se vocês entenderam, se quiser ter alguma dúvida, ou se tiver todas as dúvidas, pode perguntar nos comentários. Enfim, se você encontrar alguma congruência, furo, assim, que faria o plano ser, digamos assim, não funcionar, é bom sempre alertar aí, tá ligado? Pra mim essa é mais uma interpretação relativamente pessoal do que eu acho que seria a calamidade do Kian. Afinal de contas, a calamidade nunca foi 100% explicada, lembrando. Pois é, se você pensou que nesse vídeo eu ia deliberadamente cacetar o Kian e dizer que o Selbit é um péssimo roteirista, você errou. Eu realmente tenho problemas sobre o world building de Ordem, inclusive isso me trouxe alguns problemas na hora de criar esse roteiro, mas na narrativa, mistérios, personagens, meu amigo, não tem nem o que dizer. O Kian é um vilão muito bom, mas não é por causa daquele plot genérico de uou, o vilão do mal tem backstory triste e no final ele está certo, e os heróis são do mal, olha como ele é coitadinho. E sim, algo puxado pro fato de que o plano do Kian realmente faz sentido, e ele pode perfeitamente dar certo. Afinal, ele ainda tem a carta do manga de Tenebres e tudo mais, mas meio que ainda não dá pra saber exatamente como funciona a calamidade. Mas de qualquer maneira, o plano do Kian, na teoria, funciona, mas é podre moralmente. E querendo ou não, tentar acabar com o paranormal e evitar mortes, o cara só piora a situação, tá ligado? Só tá fazendo todo mundo ter mais medo do paranormal. Não é algo necessariamente que acaba com a existência do plano e também não acaba com o sentido do plano, mas só, sabe, ferra as coisas muito mais. Enfim, só vai piorar a situação, tá ligado? Ele passou tanto tempo tentando concretizar algo que não faz mais sentido. Não faz mais sentido, sabe? E isso é o charme do Kian. É um cara insistente, ele ainda é uma criança, ele ainda é o Kushin. Mesmo vivendo mais de 4.000 anos, o cara ainda é uma criança, tá ligado? Isso é, mano, assim, eu não entendo quem diz que, sabe, aprecia o personagem, mas não entende o que faz ele ser tão bom. Acredito que é só o fato do Kian dar certo no final e uou, plot twist. Mas isso não é a graça, tá ligado? É a coisa mais da hora, que ele tá certo e tá errado, sabe? Eu realmente não sei como é que vai funcionar o futuro dele no Ordem,
porque agora meio que o vilão vai ser o diabo e tudo mais, e o futuro do Kian me parece bem certinho, assim, de acordo com o que a gente vai seguir. Mas, querendo ou não, cara, eu ainda acho que ele vai realizar a calamidade, mesmo que, nossa, ele vai realizar de uma maneira terrível, já que meio que agora todos os seres humanos da Terra, pelo menos, ou do Brasil, talvez, não sei, vai ter contato com o paranormal, de acordo com o Apocalipse, né? Provavelmente vai ser algo global, e todo mundo vai ter esse contato, e querendo ou não, se o Kian quiser realizar a calamidade, ele vai ter que matar literalmente 8 bilhões de pessoas, talvez mais ainda, não sei. E ele vai ter que apagar todos os legados e existências de todas essas pessoas pra poder realizar a calamidade, tá ligado? Até porque, enfim. E ainda assim, eu acho que ele vai tentar realizar esse plano, porque ele meio que, até mesmo em calamidade no final, ele parecia já meio que notar que não tava muito certo, que ele já tinha entendido, que já não tinha muita volta depois do que ele fez. Ao ponto de que ele começou a se auto-sabotar na cabeça pra fazer um plano que já não fazia mais sentido, fazer sentido novamente na cabeça dele, tá ligado? Ele realmente foi tentando martelar uma coisa que já não dava mais, sabe? E é bem possível que ele continue nessa linha de não posso voltar atrás, porque, enfim, com o pacto oferecido no final da calamidade... Não se preocupa, Leozinho. A história não termina aqui. Eu vim te oferecer um pacto. E a citação dele no Hexatombe: a verdadeira calamidade tá só começando. Enfim, pessoal, terminamos por aqui. Agora, terminando de escrever o roteiro, cara, eu passei papo de uma tarde inteira nisso. Eu tenho certeza que o vídeo vai ficar mais longo que o anterior. Certeza que eu vou sofrer muito na edição, tá maluco? Minha voz tá rouca. Esse vídeo, ele foi muito divertido de escrever o roteiro, tá ligado? Eu espero que vocês tenham gostado. E esse possivelmente é o vídeo que mais tá sujeito a erros, esquecimentos. Enfim, talvez eu tenha esquecido de gravar uma parte do roteiro e eu nem tô sabendo, mano. Eu tô muito louco nesses dias. Enfim, eu gosto muito de críticas construtivas. Então, se você tiver um feedback, eu agradeceria se você pudesse dar. Enfim, é isso. Nos vemos numa próxima.